Olá, tudo bem com vocês? Professor Washington com mais uma dica no Pingo da História. Olha, e hoje eu resolvi aparecer porque é uma aula que eu resolvi assim trabalhar de última hora, tá? E essa minha dica de hoje vai ser sobre a ditadura militar, né? Claro que eu não vou dar uma aula completa. A minha proposta, né? A minha proposta é sempre dar uma pequena dica. Essa é a proposta desse meu canal, dando umas dicas pequenas. Mas talvez hoje eu me alongue um pouco. Mas eu quero só fazer um comentário para ajudar na compreensão desse filme que está fazendo bastante sucesso no mundo, está concorrendo ao Oscar, né? A atriz Fernanda Torres ganhou um prêmio de melhor atriz. O filme que eu estou me referindo é este aqui, né? É o Ainda Estamos Aqui. Este filme relata uma tragédia que recaiu sobre a família, né, do senhor Rubens Paiva. E esse relato foi feito através de um livro escrito por um dos membros da família, que é o Marcelo Rubem Paivas. O Marcelo Rubem Paiva, que está aqui na cadeira de roda, né? Porque ele teve um acidente. Inclusive eu até vou aproveitar aqui para sugerir para você que é jovem, que gosta de ler, ou se não gosta, mas vai ler esse livro que você vai gostar. Ele ganhou notoriedade como escritor ao escrever um livro chamado Feliz Ano Velho. Esse livro aqui, ó, Feliz Ano Velho, né? Botei até uma foto dele quando era jovem. Quando a gente é jovem, a gente é bonito, né, gente? Né? Tô botando aqui uma foto dele quando era jovem. E esse livro, ele conta o acidente que o deixou, né, em cadeira de roda. Agora, é um relato, a forma como ele relata é bastante interessante, não é maçante, não é dramático, embora ele esteja relatando uma tragédia que recaiu sobre ele, já que ele ficou quase tetraplégico, né? Pois bem, então eu só sugiro que se você puder ler esse livro aí, eu acho que você vai gostar. Depois você me conta. Voltando, então, ele relata uma história de como o pai dele, o senhor Rubens Paiva, que é esse senhor aqui que eu estou mostrando, essa aqui é a foto dele verdadeiro, o senhor Rubens Paiva, que no filme ele está sendo representado pelo ator Selton Mello, como que ele sumiu, como é que ele desapareceu, tá? Então ele relata os acontecimentos, né, com muita competência, e aí a gente pode fazer assim, relacionar esse acontecimento com duas coisas. Com a ditadura, claro, né? A ditadura foi o contexto que levou essa família a viver essa tragédia. Agora, é importante que você entenda o seguinte: uma ditadura, né, é quando o poder, todos os poderes se concentram no executivo. Isso é, pessoal, uma característica de ditadura, tá? A ditadura é um modelo político que foi criado lá em Roma. Foi criado em Roma, na Roma Antiga. E ela é instalada, a ditadura, quando tinha alguma crise política ou quando Roma estava em guerra, né? Quando então o Senado criava, né, o cargo de ditador, só que era temporário, era 6 meses, podia ser renovado mais 6 meses, tá? Isso foi criado em Roma. Então essa palavra ditadura, ela tem como característica principal a concentração dos poderes no executivo. Tá? O executivo decide tudo sem precisar ser votação, sem precisar nada. E isso aconteceu durante o regime militar. Portanto, foi uma ditadura. A começar pelo ato institucional número 1. Ato institucional. O que era? Era um decreto que os militares emitiam. Decreto é uma ordem, né, que deve ser cumprida. Mas esse decreto, essa ordem, essa norma que foi determinada pelo poder, ela só vai se tornar lei se ela for votada pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, Senado, no caso do Brasil, tá? Porque somente numa democracia as normas que têm força de lei precisam ser votadas pelo poder legislativo. O Brasil adota um modelo democrático liberal. É o modelo que nós utilizamos. Esse modelo de democracia, ela foi, vamos dizer assim, essa metodologia, né, da democracia, ela foi elaborada
pensadores iluministas, ou seja, né, pela filosofia liberal, tá? Pois bem, então, o primeiro ato, logo que os militares assumiram, o ato institucional número 1, concedia poderes, né, ao executivo, praticamente, né, assim, absoluto. O poder executivo podia cassar mandatos, demitir funcionário público, mesmo que ele fosse efetivo, podia determinar a prisão, logo naquele primeiro momento, né, logo em 64. E nesse de cassar mandato, vários deputados tiveram seu mandato cassado naquele primeiro momento. Eu não lembro se foram 40 ou 58. Entre os deputados federais que tiveram seu mandato cassado, um deles era esse senhor aí, o Rubens Paiva, que tinha sido eleito deputado pelo PTB de São Paulo nas eleições de 1962, e aí em 64, então, ele foi cassado. Aliás, metade dos deputados que foram cassados naquele momento eram do PTB, né? O PTB era visto como o partido mais esquerdista lá pelos militares, tá? Então metade dos deputados foram do PCB, aí foram do PTB, e as outras metade de vários outros partidos. Então, nesse primeiro momento, a gente já relaciona aí, né, a ditadura militar diretamente com a tragédia que vai recair sobre a família. Em 1964, o senhor Rubem Paiva foi cassado, ele vai para o exílio, fica lá um ano mais ou menos, retorna para o Brasil e retoma sua vida civil, sua vida normal. Ele era um engenheiro bem sucedido, tal, e vai vivendo a vida. Até que, em 13 de dezembro de 1968, foi decretado o famigerado Ato Institucional número 5. Ato Institucional número 5. Tá? Esse Ato Institucional número 5, ele praticamente escancarou a ditadura. Praticamente deu, né, tornou o poder do presidente quase que absoluto. O poder executivo, né, porque é o presidente e seus ministros. Mas o presidente que representa, né, o poder executivo. Quase que absoluto, ele podia fazer tudo, né? Então ele podia não só cassar mandato, mandar embora quem ele quisesse, mandar prender quem quiser. E olha só, tá? Foi suspenso inclusive o direito ao habeas corpus, né, que é uma ferramenta jurídica que protege o direito de ir e vir, até para o indivíduo poder se defender. Até isso foi suspendido, suspendeu-se os direitos e garantias individuais, e é justamente com o poder desse ato institucional número 5, o AI-5, né, é que um grupo de homens, que segundo dizem eram agentes secretos da aeronáutica, foram à casa da família do Rubens Paiva e disseram para ele que ele tinha que ir acompanhá-los porque ele tinha que prestar algum esclarecimento. Sem uma acusação formal, sem um mandato, sem nada. E quero lembrar para vocês, se vocês vão ver lá no filme, que deixa eu arrumar aqui, que deu um negocinho aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Sem mandato, sem nada, ele foi no carro dele, inclusive ele foi dirigindo, e aí ele foi e sumiu. Hoje sabe que ele morreu na tortura, né, porque teve testemunha, ele foi lá pro doicode, aquela coisa toda. Mas naquele momento ele sumiu e ninguém deu satisfação. E ainda, no primeiro momento, aqueles senhores, né, que se diziam servidores do governo, ficaram dentro da casa, né, ali monitorando a casa enquanto ele estava lá prestando o depoimento. Tá? Ficou lá dentro de casa, sem mandato, sem nada. Hoje, pessoal, no Estado democrático de direito, a polícia não pode te prender sem uma acusação formal, a polícia não pode entrar na sua casa sem mandato, né? Porque nós vivemos no Estado de direito. O direito está acima de tudo. E nossos direitos estão na Constituição. Todos estão abaixo da Constituição, inclusive o governo. Tá? Isso que é legal, um Estado democrático de direito. Tá? Porque antes você tinha o Estado de Direito, onde os direitos estavam acima, e aí nós fomos aperfeiçoando e chegou o Estado Democrático de Direito, tá?
E as regras dessa democracia estão na Constituição e que todos têm que seguir, certo? E aí ele foi embora. E para piorar ainda, a esposa dele, a dona Eunice, né? Aqui eu vou colocar a foto da dona Eunice, que está com o filho, o Marcelo Paiva, que é o menino que escreveu o livro, jovenzinho ali, né? Ela foi detida, ela ficou 12 dias detida lá no DAICODE, né? E sofreu uma tortura psicológica, né? Claro, ficava encapuçada, colocava numa sala escura. E ainda levaram a filha dela, que só tinha 15 anos de idade. Também ficou 24 horas, depois ela foi liberada, né? Então, assim, só para você entender o que o filme está mostrando. Isso foi um fato que aconteceu com esta família e aconteceu com outras famílias também. Isso é para mostrar para vocês o que é viver sob uma ditadura. Não é porque não aconteceu com você que a ditadura não existiu. Às vezes a gente vai viver na vida, a gente não é afetado porque a gente não fala de política nem nada, mas eu mesmo conheci, né, porque eu vivi o período da ditadura, eu era criança e um pouco da adolescência, meu pai era militar inclusive, eu ouvi, e eu fico lembrando disso, eu acho engraçado, né? Eu vi muita gente, assim, né, do ciclo do meu pai, que apoiava a ditadura, mas tinha medo de fazer crítica. Quando falava alguma coisa, falava, não vamos fazer. Olha, eu apoiava a ditadura, mas eu não podia fazer crítica. Quer dizer, apoiava, às vezes apoiava até por medo de não apoiar, né, gente? Então, eu quis falar desses dois atos institucionais para você entender, né, o contexto em que a tragédia recaiu essa família e como muitas pessoas foram afetadas por esses decretos autoritários, por essas atitudes autoritárias. E por que autoritárias? Né? Porque os seus direitos individuais, suas garantias individuais não eram respeitados. Bastava a palavra de quem tinha autoridade, de quem tinha o poder, né? E para que você pudesse ter algum problema, tá certo? Então é isso aí, é uma dica que eu quero deixar aqui para vocês. Em um futuro, talvez eu dê uma aula sobre a ditadura militar aqui no meu canalzinho, mas hoje eu só quero dar essa dica para você entender o filme. Quando você for assistir o filme, você tem que ver o pano de fundo. Como é que a ditadura funciona. Isso não funciona só para essa família, para todas as outras famílias, tá? Basta alguém ligasse, um vizinho seu não gostasse de você, ligasse lá para a polícia, para qualquer lugar, e dissesse, ó, tô desconfiado do meu vizinho aqui, que está recebendo umas visitas estranhas, eu vi uns caras aí estranhos, que a polícia ia lá na tua casa, te pegava, levava para a delegacia, te enchia de porrada, e realmente você não sabia nada, eles podiam se convencer de que você não sabia nada e mandavam você embora e você não tinha para que reclamar. Isso é ditadura. Se você é a favor da ditadura, tudo bem, não vou entrar aqui no mérito da questão, eu só quero assim, esclarecer, principalmente meus alunos que é de ensino médio, o que o filme está relatando. Beleza? Muito obrigado se você ficou até o final e até a próxima. Tchau!